Pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. Hoje estamos aqui em Brasília, no estúdio da PCF, da Associação dos Peritos Criminais Federais. Então, agradecemos aí ao presidente da PCF, Willy Ralph, por ter cedido esse espaço. É muito importante a gente poder aqui conversar sobre perícia. E esses podcasts que a gente está gravando, como vocês já sabem, são relacionados ao Congresso Nacional de Criminalística. O 27º Congresso Nacional de Criminalística vai acontecer em São Luís, de 10 a 13 de setembro. E são 3 eventos. Além do Congresso Nacional de Criminalística, a gente também tem o 10º Congresso Internacional de Perícia Criminal e a 27ª Exposição de Tecnologias Aplicadas à Criminalística. Então, imaginem o desafio. Eu estou para surtar junto com meu amigo Ladislau, eu presidente do evento, Ladislau vice-presidente do evento. E, gente, muito cansativo, vou falar para vocês. A gente está aqui fazendo todos os esforços para fazer um excelente congresso para vocês. Então, também, quem não se inscreveu, corram, porque vai ter virada de lote dia 6 de junho. Então, vamos conversar um pouquinho como é que tá aí a organização do evento. Eu e Ladislau que estamos realmente à frente disso. Gente, é respirar fundo. Eu tava olhando na minha agenda aqui quanto tempo falta pro congresso. Ladis, vamos falar um pouquinho do congresso, como é que tá a organização do congresso? Tá todo vapor, né? Trabalho que não para. Realmente a gente só acaba tendo dimensão, né, Carol, do trabalho que é organizar um evento desse quando a gente está dentro da organização, quando a gente está vivenciando isso. E realmente é complicado. A gente começa as atividades com muita antecedência, né? Mas, felizmente, está tudo correndo bem, né? Já temos vários patrocinadores, inclusive no nosso site oficial do Congresso, né? Congresso Criminalística, né? Congresso Criminalística é o site oficial. Isso, que está sendo atualizado constantemente, né? Lá... É uma outra dúvida, Ladis, vamos falar isso para o pessoal, porque até ontem eu estive no INC, né, no Instituto Nacional de Criminalística, aí me perguntaram, mas eu vi poucas palestras no site. Gente, é porque nós estamos atualizando aos poucos, porque são muitas áreas temáticas, são 14 áreas temáticas, então imaginem, né, a logística disso tudo para a gente organizar, mas a gente também tem um apoio aí do Claudemir, que é o nosso coordenador científico que tem muita experiência com muita experiência, que está ajudando Perito a gente de São Paulo. Fazer, né, essa grade toda. Então, por isso, gente, a gente já está praticamente com tudo fechado, né, Ladislau? Com todos os palestrantes já praticamente fechados. A gente estima aí 80% que no já total está. A gente deve ter pelo menos umas 150 palestras. Né? A gente já tem isso. Então, quando vocês olharem no site, gente, é porque não está atualizado. Mas a gente aí vai correr. Eu e Ladislau estamos trabalhando bem intensamente para atualizar. Temos tempo e não temos, porque a gente pensa que falta aí um pouco mais de 3 meses. A gente já tem muita coisa adiantada, muito patrocinador, gente, graças a Deus, a gente já tem muita empresa que já fechou, e empresas em negociação, tá? Então, a gente realmente espera vender realmente todos os estandes, que era até um medo que a gente tinha, mas graças a Deus o evento tá tendo uma excelente repercussão. Exatamente. Por estar sendo, né, em São Luís, eu também falei isso ontem lá no INC, a gente está trazendo, além da parte científica, também a questão cultural. Você também vai conhecer aí o Maranhão, minha terra, conhecer os lençóis maranhenses, que é realmente lindo, gente, uma experiência que eu falo que é surreal. Então, a gente vai unir tudo, vai fazer network, vai... Dá para se organizar de uma forma bem estratégica, né, Carol? Porque o evento, ele começa numa terça-feira e se encerra numa sexta. Quem tiver disponibilidade, conseguir um tempinho a mais e quiser fazer as atividades de turismo, pode chegar na sexta-feira, curtir um sábado, domingo, segunda-feira. Ir para o evento, né? Quando o evento se encerrar, ainda tem um sábado e domingo para curtir uma praia, né? E na verdade, gente, é até a recomendação que eu tô dando. Muita gente também tá perguntando isso no Instagram. E como é que é para ir pros Lençóis? Gente, existe a possibilidade de bate e volta. Você pode ir e voltar no mesmo dia, mas eu, particularmente, não gosto. Eu acho muito cansativo, porque você vai passar 3 horas e meia ali de viagem só para ir e 3 horas e meia para voltar. Você vai chegar lá, olhar o lençol, os lençóis, tirar uma foto e voltar. Então, se programem para ir realmente com tempo. Eu, pelo menos uns 2 dias aí, o congresso acaba na sexta, passar o final de semana lá nos Lençóis. Já temos também a agência de viagem oficial. No nosso site, temos uma aba ali de hospedagem e turismo, Isso, né? também é bom falar isso, Ladis. A gente já tem também opções, vários hotéis, né, mais acessíveis e, para todos para os os participantes. bolsos. Quem quer ali, o hotel caro tem, o hotel mais barato. Exatamente. Então, a gente tem todas as opções. Então, gente, tudo está sendo atualizado no site. Então, quando vocês entrarem, saibam disso, que a gente está atualizando, mas demora.
nossa equipe, é como eu digo para todo dia. Quem vive o CNC é eu e Ladislau, porque o resto são pessoas que estão colaborando, mas continuam tirando plantão, continuam sendo peritos e peritas. E também quero agradecer a nossa equipe aí. É uma equipe que tá por trás aí do evento, né? Assim, a equipe da organização em si, né? Como a Carol já colocou, não é uma equipe muito grande. Não, né? Nossa equipe, na verdade, é bem pequena. Aí tem Juliana, tem a Aline, gente, né? agradecer do Maranhão, meninas, Josinete, Juliana, Josinete, Aline, Mabel, Emerson, a Mabel do Tocantins, gente, que tá ajudando muito a gente na questão do marketing. Ana Carolina Albert, também, do Rio Grande do Sul, mesmo com, né, gente, com infelizmente, com essa tragédia, né? Também está ajudando no que ela pode. Então, a gente está contando com o apoio de muita gente. E vamos nessa. Então, gente, vamos começar realmente aí falar do assunto do podcast, que a gente se propôs a fazer podcasts falando, né, das áreas temáticas do Congresso. E hoje, a gente está aqui com o Charles Albert. Eu. Com o Charles Albert, que é perito aqui do DF. Charles, primeiro se apresente para a gente começar a falar da sua área temática, que ele é coordenador aí da área temática de gestão e inovação. Vamos conhecer um pouco a sua trajetória aí profissional dentro da perícia. Então, eu nasci às 8 horas e 55 minutos. Eu vou até tomar uma água para ouvir a 14 de maio de 1982. Acabei de fazer 42 anos. Parabéns. Eu ingressei na Polícia Civil do Distrito Federal como perito criminal em 2009. Num dia muito especial, dia 1º de abril. Dia da mentira. A gente ficou esperando a nomeação desde dezembro. Aí semana que vem vai nomear. Aí não nomear. Aí dia 31 de março, vai nomear amanhã. Vai. Não vai. E não é que saiu dia 1º de abril. E você ficou sabendo como no dia 1º de abril? Alguém te falou? Não, no dia 31 de março falaram. Falou, vai sair amanhã. Só que desde de dezembro eu falava que vai sair amanhã. Realmente. Porque eu fiquei pensando, se alguém falou pra ele pensou que era alguma pegadinha. Não. Aí saiu de 1º de abril, né? Beleza, tomamos posse. Eu sou graduado em Física, minha primeira graduação é em Física. Pro concurso foi Física? Foi Física. E aí, fizemos ali um rodízio, passamos um geralzão nas várias sessões, né? E aí tinha umas opções de lotação, né? Aí, primeira opção, segunda opção. Eram só 2. Aí eu botei a terceira, né? Eu falei, eu queria trabalhar na MV, né? Na morte violenta, sessão de crimes contra a pessoa, né? Novinho, você acha que perícia é só MV, né? É MV. E aí, segundo lugar, eu falei, olha, me põe lá no laboratório. Eu tava cursando farmácia nessa época. Já tava, nossa. E aí eu falei, não, eu quero... Gente, os peritos são tudo assim. Eu falei, tudo não, doido, né? Mas eu parei no meio. Eu fiz, acho que 4 ou 5 semestres. Aí depois eu abandonei o curso. Mas aí, terceira opção nem tinha. Eu falei, então me coloca lá no áudio e vídeo. Eu na infância, adolescência, tinha estudado música, né? E tinha sido da primeira turma da Escola de Música de Brasília trabalhar com SoundForge, que é um software de edição de áudio. Então eu tinha alguma noção, tinha um ouvido um pouco treinado para música. Falei, então me deixa lá no audiovisual. Mas pelo amor de Deus, não me coloca no trânsito. Formado em Física, eu achei que eu ia ficar fazendo Torricelli a vida inteira, né? Aí pra onde é que eu fui lotado? É onde você não quer. É no trânsito. É no trânsito, porque é assim que funciona. Então, pra vocês, quando vocês quiserem uma área, vocês falam em outra. Aí eu fui lotado lá no trânsito. Físico vai pro trânsito, tá? Vocês estão de lista de trânsito. Fiquei lá por 5 anos. E aí depois eu fui relocado para outra seção, para a seção de balística e forense. E quando é que foi minha transferência para balística? 1º de abril. 1º de abril. Olha só. Não, isso é realmente emblemático. 5 anos depois, 1º de abril, tô eu lá me apresentando na balística. E na balística foi muito interessante, porque nós tínhamos uma sessão muito coesa, muito técnica, e tava todo mundo muito, muito antigo, já nas vezes de aposentar. Então, quando eu cheguei na balística, foi divertido. Assim, o primeiro dia, eu falei assim, novinho, é o seguinte, você tem 5 anos, no máximo, para aprender tudo que você tem para aprender. Porque todo mundo aqui vai aposentar, e você vai ser o responsável por receber os novos. Aí oi? Eu falei, porra, me enganaram. Eu achei que eu tava indo pra sessão, eu achei que ia ser tranquilo, né? Cheio de antigão, todo mundo muito experiente e tal. Pois é, em 3 anos ou menos, eu acho, já tinha ido embora muita gente. Eu já era o chefe do laboratório de balística. 3 anos. Porque as pessoas aposentaram. Então, assim, mas foi muito bom, porque eu tive um contato nesse período com pessoas muito boas, muito técnicas, com muitos anos de experiência. E eu aprendi muito. Verdadeiros professores. Sim. Pessoas ali fantásticas, geniais. Tenho um carinho muito grande por todos eles. E aí, enquanto eu estava na balística, antes da balística, lá no trânsito ainda, tinha
uma questão que sempre causava um certo desconforto, que era quando você tem colisão em cruzamentos ortogonais. Então, existe uma metodologia para estabelecer a causa determinante desses cruzamentos ortogonais. Só que, na verdade, existem várias configurações possíveis, né? Eu posso ter placa de pare, posso ter placa de preferência, eu posso não ter placa nenhuma. Eu posso ter os veículos, ambos trafegando com a velocidade permitida, um ou outro, ou ambos com velocidade excessiva. Então, cada uma dessas hipóteses, né, na análise combinatória, requer uma solução ligeiramente diferente. E o que a gente percebeu era que as soluções eram todas as mesmas. Falei, pô, tá errado, não dá certo, né? E a gente começou a discutir, e o pessoal, não, é assim, assado. Aí eu meio que me emputeci com aquele negócio, falei, eu vou estudar esse negócio aqui. E aí eu fui fazer um mestrado na Engenharia Civil, aqui na Universidade de Brasília, em transportes. E lá, no meu mestrado em transporte, eu fui trabalhar sobre a parte de segurança de acidente. E aí nós abrimos todas as hipóteses. E aí demonstramos que a metodologia que era utilizada, inclusive amplamente utilizada no Brasil, tinha falhas, e a gente mostrou, aliás, quais seriam as correções. Então, lá no mestrado, a gente foi estudar sobre a causa determinante nos cruzamentos ortogonais. Só para falar de causa determinante, tem que falar de causa. E eu, como físico, e lá com mestrado em transportes, eu não tinha conhecimento suficiente para abordar as questões da causalidade, que são mais próprias lá do direito, da lógica. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei, pô, eu enfrentei esse negócio aqui, mas eu não enfrentei a causa. Eu falei, a causa determinante nessa circunstância. Mas a causa, lato sensu, passou batido. Enfim, acabou que eu fiz um mestrado lá no perícia de trânsito e eu fui parar na balística. Pra quem nem queria lá no trânsito, fez até mestrado. Eu acho interessante essa experiência, realmente. E outra coisa interessante, segundo o relato do Charles, é a importância dessa integração da academia, da universidade, com centros de pesquisa, com a perícia, porque é a partir da pesquisa científica, do conhecimento científico produzido, que nós desenvolvemos as nossas metodologias de análise. E como o Charles bem colocou, o perito, ele é sempre curioso e um eterno questionador, né? Então, ele percebeu que essa metodologia não estava adequada, foi atrás, se especializou, né? E gerou elementos para uma mudança de abordagem. Isso. E aí, fui parar na balística e eu fiquei com aquele negócio na cabeça da causa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu vou estudar esse negócio dessa causa aí. Aí fui fazer direito. E, gente, vamos lá, físico quase fez metade do curso de farmácia, né? Fez um mestrado na parte de transporte e agora direito. Aí eu fui fazer direito e aí eu fui com o objetivo de dar continuidade àquele negócio lá que eu deixei suspenso, sobre a causalidade. E aí o nosso trabalho de conclusão de curso, que depois virou um livro, que eu pretendo, inclusive, fazer o lançamento lá no Congresso. Olha, compre o livro, compre o livro. Tem muitos livros. Gente, muitos livros sendo lançados sem iniciar, tão feliz por isso. Que é Teorias da Causalidade no Direito Penal. Nossa! E aí, qual que é a ideia? O que a gente tentou demonstrar ali? Que as teorias da causalidade tradicionais, inclusive aquela que está lá no Código de Processo, né? Causa é aquela que se afastar do resultado não ocorre. Que é a mesma definição de causa determinante que a gente via lá atrás, lá no trânsito, né? Aquela conduta do motorista, você retirar, não tem acidente, então isso é a causa. Só que essa causa determinante, ela só faz sentido se você já conhece antecipadamente o rol de causas prováveis. Por exemplo, A tira em B, B morre. Qual a causa? O tiro que A deu em B. Por quê? Porque você sabe que bala mata. Sim. Você já sabe antecipadamente que essa causa produz usualmente esse resultado. Agora imagina que um edifício, uma casa, desabou. Por que ela desabou? Podia ter sido erro de projeto, podia ter sido erro de execução, podia ter sido um evento geológico, um abalo sísmico. Qual é o exercício mental que você faz, retroagindo no tempo e retirando esse, que você chega na causa? Nenhum. Então existe um grande número de situações que você não consegue fazer esse exercício de retrocesso mental para excluir um evento que interrompe a cadeia de causalidade. E aí, como é que você faz? E aí é que eu abordo lá no livro, que você lança a mão de um outro profissional. Um outro profissional versado em outras áreas. Na química, na física, na engenharia. Que por um acaso esse profissional tem o nome, é perito. E aí, para chegar na causalidade, os operadores do direito vão ter que lançar a mão do perito. Então, a gente vai discorrendo ali do livro uma construção de como a perícia consegue contribuir para o estabelecimento dessa causalidade. Nossa, fantástico. Fui lá trabalhar na balística, fiz essa graduação em Direito, e aí teve um determinado dia que eu estava chegando na sala. Esse dia eu tinha chegado uns minutinhos atrasado, uns 5, 10 minutos. Quando eu cheguei, estava o chefe da sessão, o Ronaldo, conversando com o Júlio, que era o nosso perito, nosso decano, antigão. O Júlio da balística? Julinho. Foi inclusive o meu professor. Sim. Quando eu entrei na balística, aliás, quando eu entrei na perícia lá no Amazonas e fui atuar na balística,
no ano que eu entrei em 2011, né? Eu tinha vontade de aprender a fazer exame de cooperação balística que não era feito lá na época, né? No Amazonas, né? Porque é um exame, né, mais detalhado, que requer uma grande qualificação, né? E esse acompanhamento, né, de um perito mais experiente para passar esse conhecimento, né? Então, foi quando a gente entrou em contato com a perícia do DF, que sempre nos recebeu muito bem. Eu tive a oportunidade de fazer o estágio lá e o meu professor foi o professor Júlio, que inclusive já foi professor da UNB, né? Sim, o Julinho, a gente chama Julinho Risquim, porque você não tá vendo esse risquinho aqui não, rapaz, que é o Julinho Risquim, foi responsável por formar muitos peritos criminais no Brasil. Um grande professor. Né? Antes do Júlio, também, outro nome muito famoso que teve na participação na formação de muitos peritos e que faleceu recentemente, é o professor Celso Nenevê. Sim. Inclusive, o professor Celso Nenevê foi homenageado com o auditório do Instituto Criminalística, hoje recebe auditório, perito Celso Nenevê, uma homenagem ao professor Celso, responsável pela formação de muita gente, com quem eu também tive a oportunidade de aprender. E aí eu tô chegando no laboratório de balística, nesse momento, tá lá o Ronaldo, chefe, conversando com o Júlio, e eu entro no momento. Aí os dois olham pra mim e falam, novinho, você precisa aprender. E tudo que era coisa nova, passa pro novinho, que o novinho tem que aprender. Porque, afinal de contas, daqui 3 anos, no máximo, você vai virar chefe, né? 5 anos foi a primeira fala, mas virou 3. Aí, quando eu cheguei, me entregaram um processo, eu olhei aqui e falei, porra, essa? Era pra compra de colete balístico. E eu falei, E o que eu tenho a ver com isso? Aí eu falei, não, estão pedindo a manifestação técnica aqui da balística. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu peguei o processo, comecei a ler, né? E eu falei, vou estudar esse negócio aqui, né? Aí fui estudar sobre vestes de proteção balística e tal. Vi as manifestações anteriores e eu falei, pô, vou tentar, de algum modo, contribuir, colaborar. E aí eu falei que necessidades diferentes requerem soluções diferentes. E uma coisa é atividade ostensiva, outra coisa é atividade velada. Diferentemente ainda é atividade de operações especiais. Então, vestes de proteções balísticas distintas para as distintas necessidades. E aí lá eu sugeri... básico, né? E aí eu falei das possibilidades, o que o mercado tem, coisa e tal. E lá eu sugeri que fosse criada uma comissão formada aí por profissionais de várias áreas, né? O pessoal, por exemplo, das operações especiais, o pessoal da escola superior, que é responsável pelo treinamento de todo o efetivo. Botei no papel, entreguei, subiu o processo. E aí eu fui participar do Congresso Internacional de Ciências Forenses, que era na Coreia do Sul. Assinei o documento e fui embora para a Coreia. Quando eu chego lá em Seul, ligo o telefone, a primeira chamada, quase que coincidentemente, quando eu ligo, daqui da polícia. Charles, falei, oi? Você está sabendo que foi publicada uma ordem de serviço, criando uma comissão para comprar uns coletes e que você é o presidente? Já virou presidente da comissão. Deu a ideia, agora assume o filho. Como é que é? E você é o presidente. Eu falei, legal. E tem 10 dias de... Céu. de paz. Eu falei, porra, 10 dias eu nem cheguei no Brasil ainda, cara. Já pede prorrogação aí. Já pede prorrogação. Então, nesse momento, foi quando eu comecei a pensar e me interessar, forçadamente, né? Sobre as questões de compras, contratações. Só que a gente tinha ali uma preocupação de fazer compra. Mas além de fazer compra, a gente tinha uma preocupação de gestão, de administração. Por quê? Qual que foi o cenário que nos foi apresentado? Naquele momento histórico, infelizmente, nós tínhamos ali um parque de 100% dos coletes vencidos. A mídia todo dia batendo em cima, o sindicato batendo em cima. Os coletes não tinham identidade visual. Então foram feitas várias compras ao longo do ano. Então, às vezes o emblema era maior, às vezes era menor, as letras às vezes eram de uma cor, era curvo, ou era reto, enfim, não tinha uma padronização. Além de estarem vencidos e além de ter essa pressão aí da categoria, pressão justa, pressão da mídia, né? E naquele momento, se não me falha a memória, um policial rodoviário federal lá no Rio Grande do Norte e um policial militar no Paraná tinham morrido mesmo usando colete balístico. Então, a missão que chegou foi a seguinte: tem que comprar colete, é para ontem, não tem dinheiro e não pode falhar. Tá. E tem que ter a qualidade, desafios, né? Desafios da administração pública. Aí, então, tá bom. Então, vamos ver o que é possível. Então, a gente conseguiu grandes progressos ali. Por exemplo, a gente trabalhou com a padronização do equipamento, com a identidade visual. Foi a primeira vez na história da nossa instituição que nós compramos coletes femininos. Nossa. O colete feminino, ele tem uma proteção, bojo, né, especial para a região da mama, por causa do bojo. Então, ele é um bojo termomoldado, então ele tem mais camadas. Se ele tem mais camadas de material balístico, então ele tem uma proteção maior, né? E nós incluímos ali testes de desempenho.
Então, qual foi a grande sacada? Olha, se tem colete que está falhando, então talvez tenha algum problema no processo produtivo. Existe uma norma, e a norma de referência diz como tem que ser feito o colete, como tem que ser feito os testes, é uma norma muito robusta. Então, para garantir que os coletes que seriam entregues para a gente aqui, na Polícia Civil do Distrito Federal, nós exigimos testes de desempenho. Como é que seriam os testes? A indústria produziria 100% dos coletes, nós escolheríamos uma amostra aleatória e faríamos os testes nessa amostra. Passou no teste, recebo o lote. Reprovou no teste, recuso 100% do lote. E durante as primeiras compras, a gente fez várias compras escalonadas, porque lembra que eu falei que os coletes venceu tudo de uma vez, né? Uhum. Então, para não vencer tudo de uma vez, o que nós fizemos? Dividimos em parcelas, dividimos em compras distintas. Então, nós tivemos várias entregas, de modo que vence um lote, mas eu tinha uma quantidade em estoque com validade dentro do prazo. E aí, nas primeiras compras, era divertido, porque a empresa mandava assim, tá aqui o lote que você pediu, e mandava umas caixinhas separadas. Essa daqui é a amostra de teste. Eu separei pra você a amostra. Essa aqui é a amostra de teste. E eu brincava, eu falei, esse aqui vai ser o colete que eu vou pegar pra mim, vai ser a minha cartela. E esse aí foi porque produzido esse eu tenho com toda a certeza, qualidade. deve ter umas 2 camadas a mais. Brincadeira à parte, né? Mas enfim. Então, aí nós a famosa amostra de ouro, né? A amostra de ouro. Então, aí nós começamos a nossa saga com as compras públicas. Mas note que, além das compras públicas, tinham outras preocupações. Com a padronização, com a ergonomia, com atenção às necessidades distintas. A leveza, né? A leveza. Mobilidade, né? Também. E nós tínhamos preocupação com a segurança. Então, a compra em si, ela é uma parte do processo. Apenas uma parte. E, infelizmente, a administração pública acaba achando que compra é o principal. A compra é uma das disciplinas do gerenciamento de projetos. Então, a gente trata essas, aspas, compras estratégicas como projetos, que tem um início, um meio e fim. E a compra é só uma parcela. Então, por exemplo, se nós vamos comprar armas de fogo, comprar é só uma parte. Tá, e o treinamento com essa arma? Essa arma, ela precisa de munição. E a munição para essa arma? Essa arma vai ser portada? Cadê os coldres para essa arma? Sim. E esse coldre, ele vai ter trava? Não vai ter trava? Se vai ter trava, se não vai ter? E os procedimentos? Os procedimentos, o treino desse camarada. Então, a imensa maioria das instituições no Brasil faz, por exemplo, treinamento de tiro já com a arma em punho. Nas várias posições, né? 1, 2, 3, pronto, baixo pronto e tal. Sem treinar Só que o saque, na vida real, o cara vai fazer o saque a partir do coldre. E no caso das polícias civis, a gente trabalha de modo velado. Então, eu não tenho um coldre extensível, eu tenho ele sob as vestes. E como é que é esse saque sob as vestes? Tenho que movimentar a peça de roupa, sacar a arma, fazer o enquadramento. Então, tudo isso entra lá no planejamento. Eu preciso treinar o cara para usar esse equipamento. Então, não é só comprar uma arma, um coldre, toma aí, vai lá e faz. Então, quando a gente está pensando nessas coisas todas, nós estamos pensando na logística da aquisição, do armazenamento, do transporte. A gente está pensando no treinamento. Na padronização. Na padronização. No moral da equipe. Porque, poxa, eu estou recebendo um equipamento novo, um treinamento novo, um equipamento que foi testado por outras forças no mundo, um equipamento de qualidade garantida e todas aquelas coisas que são subjetivas, mas que também são importantes, que a gente não pode negligenciar. E aí, por conta disso, acabou que eu saí da balística. Né? Assim, ó, você fez um trabalho... Fez um trabalho tão bem tão feito, legal, né? tão legal, bem que olha só, feito. nós vamos querer que você faça esse trabalho em outros lugares. E aí eu fui parar na parte da administração, na parte da gestão. Ao longo desse processo, nós criamos aqui no Distrito Federal uma comissão técnica para reequipamento e reaparelhamento. A comissão temporária que já existe... Já aí, é permanente, né? já Temporário para sempre, né? Já está indo aí há alguns anos. E essa comissão, ela é responsável aqui no âmbito da PCDF pela identificação da necessidade, pela padronização, pela aquisição, enfim, pensando no projeto de ponta a ponta dos materiais bélicos. Então, armas, munições, proteção balística e por aí vai. De modo que, ainda lá na balística, criou-se essa comissão, essa CTRR, só que acabou que a gente foi, naturalmente, tendo mais trabalho e gastando mais tempo com esse outro lado da gestão. E eu fui cada vez menos tendo trabalho ali no laboratório de balística, por uma necessidade da própria administração pública. Sim. E aí eu deixei... Mas o seu conhecimento lá, a sua expertise, né, que você adquiriu durante a atuação na balística foi fundamental também, né, Charles? Sem dúvida, sem dúvida. O fato de ter tido uma vivência na balística, de ter tido uma vivência como gestor do laboratório de balística, foi, eu diria, determinante, foi fundamental para que houvesse essa migração. E aí eu fui lotado no Departamento de Administração Geral, no DAG. Fiquei lá 1 ano, no gabinete, na assessoria,
E depois foi criado uma outra estrutura, que é o gabinete do delegado-geral. E criou-se a divisão de programas e projetos estratégicos. E aí eu fui lotado nesse gabinete do delegado-geral, na divisão de programas e projetos estratégicos como diretor. E agora, sexta-feira passada, tivemos uma nova reestruturação e aí a nossa divisão volta para o Departamento de Administração Geral com essa proposta da estrutura da PCDF de pensar essa gestão do bem. Não apenas a compra, mas pensar o ciclo de vida do bem. Uhum. Da identificação da necessidade à destinação final dele. E isso é uma coisa que as instituições precisam se ligar. Inclusive a legislação nova, 14133, assevera que tem que ter cuidado com essa gestão do bem, com o ciclo de vida do bem. Por exemplo, você comprou veículo, viatura. Chega um determinado momento que ela fica antieconômica. Que aí você tem que fazer a aquisição de uma nova viatura. Você tem que fazer a aquisição de uma nova. Tá, o que você faz com essa antiga? Você pode alienar, você pode leiloar. Se você aliena, volta dinheiro para o Estado. Mas se a sua instituição não tem um fundo de reequipamento, por exemplo, um fundo próprio, Não volta para a o instituição. dinheiro volta para o erário do ente federativo, do Estado, do Distrito Federal. Então, no nosso caso aqui, nós temos um fundo de reequipamento. Então, quando eu alieno um bem patrimonial da PCDF, esse dinheiro da alienação vem para o fundo de reequipamento. Então, você que está aí no seu estado, você pode pensar numa proposta legislativa de criação de um fundo de reequipamento. Então, Nossa, todos os seus muito bens interessante. patrimoniais que são inservíveis, não só veículo, Por isso que muitas móveis, instituições, né, Charles, não têm interesse de leiloar, porque tem todo um trabalho de um processo administrativo moroso, que é difícil e depois acaba, entre aspas, perdendo esse recurso. Né, de certa exatamente, porque o bem ele tem um ciclo de vida. Apesar dele não ser mais tão útil, tão eficiente para a administração, né? A gente utiliza o termo, ele pode ficar obsoleto, ele pode ficar forma. Pode ser inservível, inservível para a pode ser administração inservível, pública, pode né? ser antieconômico, Sim. mas ele ainda tem valor econômico agregado. Sim. Então eu posso alienar esse bem. Esse bem de qualquer ordem. Pode ser um automóvel, pode ser um móvel, pode ser um computador. Uhum. O Charles colocou o exemplo dos veículos, que é bem interessante, mas tem a questão dos coletes também, né, Charles? Que tradicionalmente, né, as polícias descartavam esse material, né? E hoje tem coletes que têm um valor econômico agregado ali, que pode ser utilizado pela indústria para reaproveitamento, produzir pastilhas de freio, e que eles têm um valor econômico que muitas instituições, né, estão passando a vender alguns coletes vencidos, a depender do material, né? Uhum. Então, aquele objeto que já passou da validade, né, que seria, em outros tempos, né, descartado, né, ele acaba gerando um recurso para a instituição. Exatamente. Esse caso específico do colete é um problema para a instituição, porque como ele é produto controlado, você não pode fazer um descarte qualquer. Uhum. Existe uma legislação que determina como deve fazer. E num passado não muito distante, tinha algumas empresas que batiam na porta da instituição e falavam, olha, eu sei que você tem um Ofereço problema serviço. com colete aí, e eu vou fazer uma caridade para vocês. Eu vou recolher esse colete para você de graça. Eu vou te ajudar. Só que esse E eu me bem- responsabilizo por esse descarte. e eu faço o descarte e tudo mais. Só que esse bem tem valor econômico. Uhum. A fibra têxtil, a fibra de aramida, ela é uma fibra muito nobre e ela pode ser utilizada em vários processos, como o Lazar falou, por exemplo, para pastilhas de freio. Então, há um reaproveitamento. Então, ainda que esse bem tenha chegado ao fim da sua vida útil na administração pública, Ele pode ter outra destinação. o ciclo de vida dele pode reiniciar numa outra cadeia. Um e eu- reaproveitamento. Um reaproveitamento. E aí eu posso recuperar parte desse valor. Sim. E às vezes a gente não está muito preocupado com isso. E por que a gente não está muito preocupado com isso? É o que você falou no início. A gente vem de uma formação mais Nós não acadêmica, somos mais doutrinados técnica, para mais isso. Nem científica. capacitados para E, isso. Charles, sabe o que eu estou observando assim, na tua fala? Que é algo que acontece com os peritos no Brasil. Você chegou nesse nível de conhecimento por um empenho próprio. Você foi atrás do conhecimento. Você foi atrás. Mas, assim, a nível institucional, a gente não tem esse tipo de orientação, de formação, de cursos, né, na área de gestão. Até foi o que a gente estava conversando, que você até mandou o áudio ontem para mim. A gente não tem. Então, nós somos peritos que entramos aí, eu como farmacêutica, você como físico, aí como biólogo. E cadê o gestor? Aí você é surpreendido, como você já foi, que eu também já fui. Tá aqui. Você é chefe dessa área aqui. Aí você... Oi? Né? Então, assim, realmente a gente tem uma falha. Sem nenhuma capacitação, né? Sem Por nenhuma exemplo, capacitação. qual foi a capacitação que a instituição te deu para te deu pra- preparar para ser chefe da balística? Nenhuma. Qual foi Pra a ser- capacitação? Não foi bem assim, não foi bem assim. Não, mas a lá, gente... lá, na época da balística, não houve um curso, um treinamento formal, Sim. né? Para fazer uma pós-graduação, uma disciplina, não. Mas houve, naquele momento, um trabalho que foi muito, muito interessante, que foi uma mentoria
do Olha. conjunto de peritos que ali estavam. Então, eu fui muito feliz naquele momento que todos os peritos ali, e como eu era mais jovem que todos eles, né? Eu era o mascote, Sim. né? O Júnior ali. O Júnior. Então, assim, todos os peritos, todos, sem exceção, tiveram essa preocupação com a formação do perito e com a formação do chefe. Inclusive, naquele momento, eu falo com muita felicidade, que chegava o seguinte, a gente precisa que você assuma a chefia, enquanto a gente ainda está aqui para te dar o suporte. Mas o interessante, Charles, é que foi uma iniciativa individual. É isso que eu tô falando. Não a gente foi tá uma vendo ação. Isso é uma falha institucional que a gente É isso que eu tô observa falando. na perícia, Sim. na segurança pública, de uma maneira geral, mas na perícia público. no No serviço serviço, público. você foi Exatamente, atrás, exatamente. você teve uma dúvida, Você teve fez um ajuda. mestrado, você queria solucionar outra questão na sua cabeça, você fez direito, mas a gente tá falando que você, o empenho pessoal É o que empenho eu pessoal, vejo. seu e dos servidores que peritos. te auxiliaram. Né, que Assim, resolveram. eu diria o seguinte, de um modo geral, isso é uma questão da administração pública como um todo, não apenas da perícia ou das polícias. Você Verdade. pega, por exemplo, você é biólogo, né? Isso, Você fez licenciatura? fiz. Então, você foi treinado para ser professor. Você teve lá as matérias de didática, de aprendizagem e ensino, aprendeu lá os métodos e processos de aprendizagem das crianças, adolescentes, de adulto. Mas alguém te ensinou a ser diretor da escola? Não. Não, Alguém te ensinou a conviver com outro professor? Não. Alguém te ensinou a conviver com o diretor da escola? Também não. Só que na carreira vai chegar um momento que o professor ele vira coordenador pedagógico, ele vira diretor, ele vira secretário. E ele Verdade. também não foi preparado. O médico, ele aprendeu medicina. é. Daqui a pouco ele vira gestor do hospital. Então essa É totalmente diferente. Que é é outra diferente. onda. É Totalmente outra onda. diferente. Então tem o que vocês disseram, que é o empenho pessoal. Tem a questão também da aprendizagem promovida pela instituição. Sim. E essa aprendizagem ela pode ser formal e ela pode ser informal. Sim. Eu diria o seguinte, em boa medida, tem muita gente que reclama. Mas se ele for procurar, ele tem um apoio da instituição. Ele tem um antigão que está ali e vai dar apoio, ele não está sozinho. O problema que eu percebo é que, em boa medida, não há uma formalização, uma perenização desse conhecimento. Não Sim. há uma preocupação institucional em estabelecer métodos, processos, técnicas, para que o conhecimento acumulado ao longo das gerações seja perpetuado e seja transmitido. Sim. Tanto é que todo mundo na administração já deve ter ouvido aquela história de que fulano mudou de sessão, levou o computador fechou com ele. a sessão. Exatamente. Botou debaixo do nossa, braço, Ou foi seja, embora. Só é o que o acontece. conhecimento é a pessoa. É Só personificado. que isso não é regra, isso é exceção. No geral, as pessoas tendem a colaborar, tendem a ser colaborativas. Então, assim, primeiro ponto que eu diria, a necessidade da iniciativa individual, sem dúvida. Porque, por exemplo, naquele momento lá que o chefe falou, passa para o novinho que ele precisa aprender. Eu poderia ter me recusado, poderia ter Sim. bicado, poderia ter feito birra. Uhum. Aí, então, houve uma predisposição individual, mas houve um apoio da instituição. Sim. Sim, sim. O que eu vejo que ainda nós poderíamos avançar é na institucionalização da coisa. Porque ainda Sim. que exista o apoio dos pares, esse é um apoio ainda pessoalizado. Sim. É o indivíduo que tem a vontade e o outro indivíduo que, Quer aprender também. um que quer aprender e o outro que quer ensinar. Ensinar. Agora, o que eu percebo é que as instituições precisam institucionalizar esses processos. Então, por exemplo, nem todas as instituições periciais do Brasil têm a sua escola própria, a sua academia própria, escola superior, enfim, o nome que quiser dar. Nem todas têm. Então, como é que é feita a formação? A formação é aquela feita lá como fase do concurso, Só. oferecida por uma banca organizadora do certame, e depois? Não tem. E ao longo do ano, esse cara, em Não algum tem momento, ele vai nenhum. virar chefe, ele vai virar diretor, ele vai virar dirigente máximo. O que foi feito ao longo do prazo? Eu costumo dizer, eu também venho da educação, eu era professor antes. Eu costumo dizer o seguinte, educação é o que transforma. É o que vai levar o camarada para algum lugar. Então, se eu não tiver a preocupação de preparar o cara para o depois, eu não saio do lugar, eu continuo patinando. Planejar é para frente. Na administração pública, tem gente que está achando que planejar é para trás. É. Agora eu tenho que fazer um negócio. Não, corre agora aqui. os coletes venceram, então a gente vai ter que comprar. É. Pô, você tem que começar a se planejar para fazer essa compra, sabendo que eles vão vencer daqui a 2, 3 anos. Lá atrás. E apareceu uma verba de emenda parlamentar. Corre, faz um TR aqui para comprar. Só para comprar. Porra, não é assim. Então, o gestor que está hoje, ele é o cara que tem que pavimentar a estrada, é o cara que tem que dirigir o carro e tem que fazer a manutenção enquanto o carro está em movimento. Furou o pneu? Não para não. Troca a roda enquanto está em movimento. Esse cara hoje, ele já não tem mais tempo, nem cabeça e nem saco para fazer as capacitações, as formações. Esse cara agora, a função dele
Tá pagando Pagar incêndio. incêndio. é fazer a coisa andar. Então a preocupação De tem que qualquer ser jeito. com o cara que ainda vai ser chefe, com o cara que ainda vai ser diretor. Então tem que ter preocupação na formação inicial? Tem. E na formação continuada também. Porque se eu não preparo o cara para assumir uma chefia e ele assume, a solução mais óbvia é reproduzir o modelo posto. Ele repete o que está sendo continuar feito. fazendo Sim. o que sempre foi feito. Porque Né? Aquela ele história, viu e chega vai aqui, ó, copiar. nessa sessão sempre foi assim, é assim que funciona. É a resposta E padrão. aí as pessoas Sempre foi seguem assim, sem questionar, muitas vezes porque não tem nem tempo de parar para pensar, Sim. com tanta demanda, né? Então eu diria que talvez o trabalho que o gestor atual, o trabalho mais importante que esse gestor de hoje possa fazer é criar as condições para preparar o cara que ainda será gestor. Hoje, ele não tem condição, não teve condição, não teve formação. Paciência, as coisas são como elas são. Sim. Quase nunca são do jeito que a gente quer. Mas ele tem a obrigação institucional, moral, de preparar esse novo gestor para que ele seja melhor. Para que ele pegue a instituição no ponto em que está e progrida. Sim. E que não seja dependente da vontade pessoal desse ou daquele servidor que quer aprender, desse daquele servidor que quer ensinar. Então a gente precisa entender que fazer perícia não é só tirar plantão. Como eu ouvi muitas Perfeito. vezes Não é lá só quando eu era, atividade fim, né? quando eu era novinho, assim, novinho, você tá aqui para medir rua. Eu trabalhava no trânsito, né? Olha só, cara. A gente dá motivo de chacota quando a gente dá a perícia. É. sempre assim. Então, assim, preciso ter o cara que faça perícia. É óbvio, Sim, que essa é a nossa operacional, atividade é. finalística. Mas o cara que tá lá no plantão fazendo perícia, ele não tem que se preocupar se vai ter treino ou se não vai. Se vai ter reagente ou se não vai. Se vai ter o saquinho pra ele botar o vestígio ou não vai. Ele não tem que se preocupar com isso. Ele tem que fazer o se preocupar em serviço trabalho dele. Técnico. Mas para que ele não se preocupe, alguém tem que se preocupar. Quem é esse alguém? É o gestor, né? É quem faz parte da equipe de gestão. Toda uma equipe que está na atividade meio. Então não é só Sim. atividade finalística. E a gente ainda tem, dentro da perícia, alguns vieses, né? Aqui no Distrito Federal, a gente chama a sessão de crimes contra a pessoa, chama carinhosamente de MV, de morte É. violenta. Fui E eu, já- fui né? já E eu costumo dizer que no Brasil, a perícia do Brasil, ela é MV-cêntrica. Então Isso tudo é gira em verdade. torno do local de crime. É, Como se a única coisa que fosse perícia é o local de crime. verdade. Então, mesmo dentro da área técnica, finalística, eu ainda vou criar fatias, vou criar nichos, né? Quando eu crio esses nichos, eu estou fazendo como se fossem feudos, né? O que o senhor feudal faz? Ele constrói um muro em volta da propriedade dele e tem os seus vassalos para trabalhar. Se ele pode, ele domina o feudo vizinho. Se não pode, ele mantém distância para não ser dominado. Aí eu tenho vários núcleos feudais dentro da instituição. E eles não se comunicam, eles não se interrelacionam e nem conseguem enxergar a necessidade, a E importância da às atividade vezes meio. um depende do outro também. Eu diria que Precisa. sempre depende, Sempre depende. mas finge que não. Mas finge que E não. sempre acha que o seu setor é o mais importante de todos. Exatamente. E ainda a gente tem um outro problema na perícia, que tudo é o perito, né? Tudo é o perito. Então o perito, ele é o cara que compra o reagente, que recebe o reagente, que pipeta o reagente, que prepara a amostra, que faz o laudo, que assina, que baixa e manda embora. Faz tudo. Mas será que precisa ser um perito fazer tudo? Não Às tem vezes lava necessidade. vidraria, É. Não faz tem necessidade de atividades carreiras de simples, apoio. né? Sim. Carreiras de apoio técnicas, Perfeito. como por exemplo, Exatamente. o técnico de laboratório. Técnico de laboratório. Mas carreiras de apoio da área meio. O técnico administrativo. Que vai cuidar de um levantamento de necessidades, que vai fazer Sim. uma programação. Olha, esses reagentes eles vão acabar em tanto tempo, a gente tem que fazer uma solicitação para o setor de compras, né? Passar para a gestão. Sim, organizar exatamente. Porque o perito acaba lidando com tudo isso daí no meio do caminho, né? Esse é que é o ponto. A gente precisa entender que a perícia não é apenas fazer o exame pericial e fazer o laudo. Sim. Isso é parte do processo. E essa é a parte mais visível, aspas, a mais importante, porque essa é a parte finalística. Mas eu não posso esquecer que para que isso aconteça, eu preciso de ter toda uma outra estrutura que funcione. Sim. E essa outra estrutura que funcione, normalmente a gente não quer ver, a gente não quer saber, é pego no laço quando o novinho está entrando na sala. Porque fala hoje para um novinho que acabou de entrar, que quer ir para MV, né? Quer ir para o trânsito não, quer ir para MV. Fala, novinho, vem cá, você vai aprender um negócio aqui sobre gestão de recursos humanos. É o quê, rapaz? Ah, o quê? E lembrando o seguinte, outro detalhe, as nossas falhas estruturais e organizacionais, como o Charles bem colocou, tem que ser muito mais institucional e muito menos pessoal. A gente enfrenta outro desafio. Faltam, às vezes, funções gratificadas ou com valor condizente. Por exemplo, muitos peritos assumem posições de chefia,
uma grande responsabilidade, um grande volume de trabalho adicional para quem já é sobrecarregado e não recebe, às vezes, nada por isso. Ou quando recebe uma gratificação que é muito pequena e frequentemente conversando com os colegas, o que eles costumam fazer também? Essa gratificação que eu recebo a mais, eu compro tudo de material aqui pro meu laboratório. Faltou uma etiqueta, faltou isso, faltou aquilo. Eu peço, demora para chegar, não chega. Ele pega esse recurso extra para remuneração da atividade extra e da responsabilidade maior que ele está assumindo, muitas vezes para usar ali dentro da atividade por uma falha estrutural que tem de uma organização, né, da instituição e de recursos e de fornecer os meios necessários, justamente por ter essas deficiências de uma gestão, né, que às vezes não é encarada também como uma prioridade. E eu acredito isso, eu tenho uma visão mais pragmática das coisas, sabe? Eu gosto mais eu gosto do foco na solução e não no problema. Então vamos ver como é que resolve, não quem deu causa. Dane-se. Parte disso se deve à nossa inércia enquanto gestores, administradores. Por quê? Eu preciso de função gratificada? Preciso. Isso está relacionado a várias áreas, como, por exemplo, gestão de pessoas. Sim. Há um plano de cargos e salários da instituição? Há um plano de progressão? Há uma programação da instituição em criar um organograma, uma estrutura, uma capilaridade da capital para os estados? Isso foi feito em algum momento? Como é que isso é feito? Isso é feito mediante lei. Tem alguém lá na instituição projeto de lei preocupado com isso? Com o processo legislativo? Fazendo articulação política para que esses projetos de lei sejam aprovados? Exatamente. E mais, criou o cargo, beleza, vai ter que pagar, não vai, o dinheiro vem de onde? Vem do orçamento público. Tem alguém lá na instituição preocupado com orçamento e finanças? Tem alguém lá na instituição que sabe fazer um PPA, um LDO, uma LOA? O dinheiro vai vir de onde? Vai vir do erário. Então, se não tiver previsto nos instrumentos de programação orçamentária, né? PPA, LOA e LDO, não vai vir dinheiro, irmão. Não vai vir dinheiro. Isso tudo leva tempo, né? Isso leva tempo. Tem mais, o seu estado lá, de repente, o seu órgão tem orçamento. De repente, o seu órgão não tem orçamento. Quem tem orçamento é a secretaria. De repente, a sua secretaria tem orçamento, mas não tem financeiro. Como tem algumas unidades no Brasil que a Secretaria de Economia segura o dinheiro. Aí as secretarias específicas, como a Secretaria de Segurança Pública, onde está ali a perícia, bombeiro, polícia civil, Detran, penitenciário e tudo mais, essas embaixo, as instituições, não têm orçamento. O orçamento está só na SSP. E quem libera o financeiro, ou seja, que é o dinheiro da conta, é a Secretaria de Economia. Então, o cara da força tem que ir lá, bater na porta do secretário de Segurança, pedir o recurso, aí o secretário de Segurança tem que ir lá, pedir para o outro secretário de Economia, de Fazenda, será como é que é o nome do Estado, libera o financeiro. Tem um processo nisso. Tem um conhecimento, tem um fazer. Quem é que na instituição está preocupado com isso? Então, no geral, a gente está preocupado em formar o cara para ele ser perito, para ele fazer um exame excelente. Isso não está errado, isso está certo, isso é o fundamental, isso é o básico. Atividade fim. Só que, além desse básico, tem mais outras coisas, tem um outro básico que a gente não está fazendo. E depois que todo mundo fizer o básico, aí a gente vai para o avançado. O desafio é fazer pelo menos o básico, né, Charles? Exatamente. Eu diria o seguinte, lá no passado, os gregos, eles eram muito bons em várias áreas, né? O cara era matemático, filósofo, astrônomo, músico, poeta. O cara era bom em um monte de coisa. Hoje em dia a gente vê que a maioria das pessoas não consegue ser medíocre em nada. O cara é mais ou menos numa área, e as outras ele nem sabe que existe. Olha só que loucura. Seria lindo se todo mundo fosse medíocre em várias áreas. E nem isso a gente está preocupado em ser. E isso é uma preocupação que deve ser do Estado. Porque a razão de ser do Estado é proporcionar o bem comum. É atender às necessidades da população. Ser servidor público é servir ao público e não se servir dele. Então, o que tem que estar sempre na mente do servidor público é que ele está ali para atender uma necessidade da população. E no nosso caso uma da questão perícia, de doutrinação também. Sim, né? E no nosso caso da perícia, eu diria que até mais grave. Por quê? As pessoas não vão de graça na delegacia. Você não vai na delegacia lá fazer... meu filho nasceu. Tomar um cafezinho com o pessoal. Vamos ali, fazer o chá de fralda do meu filho. Eu vou casar, vai lá. Ninguém vai. O cara que vai na delegacia, ele vai porque ele teve um problema e um problema grave. Sim. Eu brinco que se lascou muito. E não vai feliz. E ele não vai feliz. E vem cá, de tudo que chega na delegacia, vai parar na perícia? Não, tem um filtro grande, né? A gente sabe que tem muitos estados no Brasil que, por exemplo, homicídio. Se não tiver cadáver no local, a perícia não vai. Porque não tem como ir. O estado é muito grande, tem pouco perito. É o nosso caso. Não é? Aí, não beleza. faz local sem cadáver. Então, aquilo que chega lá na perícia é o cara que se lascou e se lascou muito. Então, a perícia está ali para tentar auxiliar o Estado a dar uma resposta.
E o cara tá ali, tá de má vontade? Ou ele tá ali e não tem as condições mínimas para poder fazer o serviço dele? Não tem recursos. Não né? tem recursos? Então, pô, calma aí, tá errado. Então, a gente, enquanto Estado, a gente, enquanto servidor público, não está cumprindo com o seu papel. E essa função, o importante é o seguinte, tem gente que fala que o Estado, a administração, é um ente abstrato. Irmão, irmã, o negócio é o seguinte, quem que é a administração? Ela é representada, é personificada por um cara, por uma pessoa, eu, você, somos nós. Então, se o cara que chega lá para ser administrador, se ele não teve essa preparação, se ele não tem essa mentalidade, Se não tem essa visão. se ele não tem essa visão, e se a cultura da organização é retrógrada, é atávica, aí a gente vai ver o que a gente vê hoje. Mais do mesmo. Verdade. Agora, o Charles entrou num ponto bem interessante, falando da administração pública de uma maneira geral, que é uma área que ele se especializou bem, né? E vai abordar isso daí, né, no nosso congresso. Isso nos faz lembrar que nós precisamos também de mudanças estruturais, né, na legislação, né, Charles? Charles, que é da área do direito, sabe da importância disso. E a gente traz à tona discussões como a nossa PEC 76 de 2019, né, que vem a inserir a polícia científica na segurança pública, né, de forma que a gente possa ter uma estrutura administrativa muito mais eficiente. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a PEC e existem até alguns questionamentos. Isso vai aumentar a despesa? Não, não vai aumentar a despesa. Vai aumentar o salário de vocês? Não tem nada a ver com o salário. Vai criar uma estrutura organizacional muito mais eficiente, vai criar uma capacidade de gestão muito mais eficiente, porque muitas polícias científicas, né, que estão ali inseridas ali no contexto da Polícia Civil e dependem dos recursos, né, não tem a capacidade de fazer um planejamento, prever despesas, né, realizar esses gastos, fazer contratações, e isso aí dificulta toda a gestão, né, e tem um impacto direto, inclusive na atividade fim e na qualidade de prestação do serviço. Então, a Associação Brasileira de Criminalística, junto com todas as associações e sindicatos estaduais, tem lutado de forma incansável para que essa PEC seja aprovada, né? Hoje em dia, felizmente, ela já passou na CCJ do Senado, ainda tem que passar por várias sessões, né, para seguir o rito lá de aprovação, mas ela está andando e a gente acredita muito que os parlamentares, né, brasileiros vão conseguir dar uma contribuição fantástica e vão ajudar o Brasil a avançar nesse sentido para que a gente tenha ferramentas adequadas para que os gestores, como Charles, por exemplo, né, tenham condições, de fato, de realizar um trabalho com cada vez mais excelência. Nesse ponto específico da PEC, a gente conversa com colegas de outros estados, a gente percebe que tem muitos mitos, muitas confusões, né? Verdade. Na minha leitura pessoal, na minha interpretação individual, o Brasil é um país continental. Ele tem, né, 27 unidades da federação. 27 países, né, basicamente, né? Você pega, por exemplo, Minas Gerais é o tamanho da França. A Bélgica é o tamanho do Espírito Santo, né? Então, assim, a gente é muito grande, tem dimensões continentais. E cada unidade da federação tem a sua cultura própria, tem a sua lógica própria. E ao longo dos anos, muitas unidades foram criando seus modelos próprios de criminalística, de perícia, inclusive de autonomia. Sim. Então, hoje, eu confesso já que eu não sei mais quantos está, mas eu acredito que sejam mais de 20 das 27 unidades da federação. A perícia, ela não mais faz parte das polícias civis. A gente tem uma desvinculação administrativa, né, que inclui até casos em que, estando dentro da Polícia Civil, não é subordinada diretamente ao gestor máximo da Polícia Civil, em pelo menos 20 unidades da federação. Então, esse é um cenário que ou são as polícias científicas, né, já existem de fato, né, na maior parte das unidades da federação. Então, esse aqui é o ponto. As coisas foram criadas nos estados com alterações na Constituição do Estado. Mas que a Constituição do Estado, obrigatoriamente, tem que refletir um paralelismo com a Constituição Federal. Com certeza. Então, mudou-se a Constituição do Estado, mas não mudou-se a Constituição Federal. Então, hoje nós temos uma situação, de fato, que muitos estados têm uma desvinculação aí dos mais diversos tipos, como você falou, né? Por exemplo, Goiás e São Paulo, você tem SPTC, Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que tem uma autonomia administrativa, uma autonomia relativa financeira, mas ele não é exatamente uma outra polícia. Aí você tem, por exemplo, lá Rio Grande do Sul, salvo engano, Pará, Renato Chaves, né? Que mudou para a Polícia Científica do Pará. Mudou, né? Mudou. Mas, por exemplo, essas instituições lá na origem eram autarquias. Uma autarquia é um outro regime jurídico e que tem muitas flexibilidades, mas é outra coisa. Então, você vai ter, no Brasil, diferentes estruturas, diferentes modelos. Então, essa PEC, qual que é o objetivo central? É organizar em nível nacional as alterações que já ocorreram ao longo dos anos nos estados. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que vai ficar tudo igual. Não quer dizer que todas elas vão ter a mesma
característica, a mesma natureza jurídica. Não quer dizer, por exemplo, que as polícias civis, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, que a perícia está vinculada à Polícia Civil, que a partir dessa PEC agora vai separar. Eles não são obrigados, não é obrigatório. Cada ente federado vai adotar o modelo não que fere é mais a autonomia do interessante. ente federativo. É muito importante, Charles, você colocar isso, porque existem questionamentos ao longo do processo legislativo que tratam justamente dessa questão, né, onde a gente sabe que existe alguns opositores em relação a essa PEC que alegam, né, que gera aumento de despesa, que fere a autonomia do ente administrativo, e a gente sabe que isso não acontece. Esse é que é o ponto. Então, assim, existem muitos mitos, muitas conversas desencontradas, e é importante que se discuta, que se fale abertamente, que se diga exatamente o que as coisas são. Exatamente. Inclusive no nosso congresso, né, Carol? Isso, a gente ontem mesmo, a gente tá comendo. Carol tá comendo aí, ó, o Charles, antes de começar o podcast. Cara, eu já tô aqui fazendo... A gente tava conversando aqui... Eu tô assistindo uma aula aqui do Charles, eu fui comer. Não, a gente tava comentando aqui que organizamos uma mesa bonitinha, eu até comprei as coisas, aí o Charles ficou brincando, dizendo que o bolo era fake. Isso é fake, isso aqui é fake, ó, isso aqui é maquete. Ele vai provar que esse bolo aqui não é fake, aqui, ó. Isso é só castanha, o resto é de isopor. Corta aí, Charles, pra provar. Não, Charles, você agora vai provar. Não, vamos lá. Não, você vai ter que cortar pra corte aí o primeiro pedaço. Aqui, ó, isopor. Tá eita, saiu. Agora só tá faltando o prato pra servir. Só o isopor aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, isopor. O isopor tá gostoso, viu? O isopor tá gostoso. Sim, vamos voltar à questão do Congresso, que a gente estava até discutindo ontem no Happy Hour, né, da ABPC, né? Associação dos Peritos Criminais do Distrito A Federal. gente estava falando da necessidade que tem, a gente já vem discutindo isso, né, Ladislau, de ter uma palestra falando realmente da PEC, para que isso esclareça os peritos. Porque até um debate também. Um debate, algo. Então a gente vem discutindo também que vai ter. Queremos ter e vai ter. Não, a gente espera que até lá esteja aprovado, que a gente esteja comemorando, né? É, por isso que a Polícia Marcos, Científica. Eu falei para Marcos o Marcos Contel, que é o presidente da ABC. Aí o Marcos disse, não sei se eu vou colocar, porque a gente tem que saber se até lá, quem sabe, tá aprovado. Eu disse, graças a Deus. Se continuar andando, né, como tem andado bem, e com mas apoio se não dos tiver, parlamentares. nós vamos aí colocar alguma coisa para debater melhor com os peritos, né? A senadora Dorinha tem nos ajudado bastante. E a gente percebeu a força política que ela tem no Senado. Sim. Porque quando percebe que ela está envolvida ali, está movimentando essa PEC, a gente percebe que as coisas realmente têm andado e temos tido o apoio de diversos parlamentares. É uma pauta que a gente pode dizer, né, que não é nem de direita nem de esquerda. Porque é uma pauta que ela é muito fácil de defender, porque ela só gera resultado positivo. Olha só, a capacidade de resolver crimes de uma forma eficiente, com justiça, usando a ciência para elucidar a verdade. E a perícia, muitas pessoas, né, tem aquela imagem que, olha, com a perícia a gente pode condenar criminosos. Esse é um importante papel da perícia, mas tem outro lado que poucas pessoas se recordam, é inocentar. Eu acabei de quem está sendo injustamente acusado e condenado. Tem pessoas que ficam presas durante anos e são inocentes. Imagine o valor de utilizar a ciência para revelar a verdade e mostrar que aquela pessoa é inocente, que ela não deveria estar sendo presa, não deveria estar sendo processada, não deveria estar sendo perseguida ali pela sociedade, né? Estigmatizada como se fosse um criminoso. Na verdade, essa pessoa está sendo uma vítima. Né? Eu continuo sendo professor e eu dou aula de balística, de criminalística, de perícia, lato sensu, e eu faço questão de todas as turmas dizer o seguinte: a perícia não tem compromisso com a acusação nem com a defesa. Sim, o compromisso com a perícia é com a verdade. Exatamente. Então, se a prova produzida beneficia o réu, bom para ele. Perfeito, eu também se a prova prejudica o réu, beleza, prejudique. Sinto muito. Né? Mas a perícia ela vai beneficiar o coleguinha que é da polícia. Não, o pau que dá em Chico dá em Francisco. A perícia não está preocupada com isso. Ela tem isenção, imparcialidade. A perícia só tem um lado, como o Charles colocou, que é o lado da verdade. Esse é o nosso compromisso. Isso. Inclusive, os peritos criminais têm os mesmos critérios, né, de suspeição do que os juízes. Suspeição e impedimento. Suspeição e impedimento. Se for, por exemplo, um amigo ou um inimigo, nós ficamos impossibilitados de atuar na realização dessa perícia. Perfeito. Exatamente. Charles, vamos falar sobre, dar uns spoilers aí pro pessoal, das tuas sugestões de palestras. Pode falar aí algumas das sugestões que vai ter na tua área temática, que você colocou como Podia começar pela palestra dele, né? Qual vai ser a sua palestra, Charles? Vamos falar da sua palestra. Qual vai ser a sua palestra? Qual é o seu tema? Na verdade, a gente propôs um mini curso, né? Eu queria saber o mini curso qual pré-evento,
que é planejamento de contratações públicas. Eu já tô querendo botar. Isso é uma outra algo que ideia, as pessoas gente. querem saber, que já é uma deficiência, principalmente com a mudança, né, que a gente teve na legislação, né, Charles? Que muitas pessoas ainda estão se adequando. Eu, por exemplo, trabalhei com licitações, eu vendo a história do Charles, em alguns pontos eu lembro um pouco do meu histórico profissional, não tenho tanta experiência e conhecimento como o Charles, né? Mas quando a gente se conheceu, né, o Charles na balística, e eu estava no Ministério da Justiça, né, participando de processos aquisitivos e de fiscalização de contrato, de pistolas, de coletes balísticos, de equipamentos, né, para a balística, e o Charles sempre ajudou, colaborou muito, né, nas reuniões. Ele foi lá presencialmente na Senasp, eu lembro da gente discutindo questões técnicas de especificação de pistolas, de coletes, né, de equipamentos, né, scanner balístico, né, do sistema de análise balística, né, enfim, do SINAB, né, Sistema Nacional de Análise Balística, e ele sempre contribuiu muito com essa expertise dele. Então, acho que a gente tem a possibilidade para quem quer aprender mais sobre contratação. Muitas pessoas trabalham com isso e às vezes não tem aquele conhecimento adequado, né? Pelo momento da vida, né? O que eu tava pensando, gente, é até uma sugestão que tô amadurecendo ainda. Gente, é tanto mini curso bom que vai concorrer tudo no mesmo dia. Gente, eu acho que poderia botar até, por exemplo, um mini curso desse, que eu acho que vai ter muito interesse. Bota durante o evento, tira do primeiro dia. De forma resumida, sabe? Charles, Olha, eu tenho minhas dúvidas se vai ter muito interesse, viu? Eu Porque acho normalmente que o cara fala assim, não tem ninguém pra fazer como. Vai lá, faz um TRI. Aí o cara chega lá no susto, né? Fala, Mas esse cara Mas aí, esse- ele vai querer saber o que ele tá fazendo, a responsabilidade que ele tá assumindo, o Sim. impacto das decisões que ele toma, que podem repercutir durante anos na instituição, na vida das pessoas, né? Um equipamento que dá defeito, uma arma que dá um defeito numa situação de confronto. E eu né? até diria mais, já que o cara é pego pelo pé, pego do SUS, acho que o gestor é que podia fazer, olha, fulano, você vai fazer essa E capacitação. normalmente nós Exato, temos a o gente que? A vai- participação do CONDE-PC, né? Que é o Conselho Nacional de Exatamente, a Dirigentes de gente vai Polícia falar Científica. agora. Você vai botar o pessoal pra fazer esse curso O bem aqui do Charles. doutor Groschok, que é o diretor da Até Polícia lá. Científica do Paraná, que é o presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Polícia Científica, estará presente lá. Eles farão a reunião, né, ao longo do evento. Então, teremos os gestores das perícias de todo o Brasil lá. Tenho certeza que muitos deles, Charles, vão se interessar pelo seu minicurso. Se você puder falar de uma forma resumida, o que você vai abordar aí nesse minicurso? A ideia é falar planejamento de contratações públicas. O planejamento é preparar e projetar o futuro. Então, o que eu pretendo fazer? Então, quais são os instrumentos de planejamento? Vai falar sobre o Plano Anual de Compras e Contratações, que a lei nova chama de PCA, né? Plano de Compras Anual. Vai falar sobre estudo técnico preliminar, sobre termo de referência, pesquisa de preços, sobre mapa de riscos. Então, evidentemente que a gente não vai conseguir fazer um curso mão na massa, prático, né? Não, O mas cara dá sai uma de lá em noção. 4 horas, já É. sei fazer um projeto. Não, para ele entender o que é que ele tem que fazer. Então, que existe um rito, existe um caminho, né? Então, a lei nova, ela não inova quase nada, sabe? Eu nem concordo com o nome de nova lei de licitação de contratos. Para mim, de novo, tem pouquíssima coisa. Eu chamaria de consolidação. O que ele pegou, o legislador fez? Ele juntou as várias normas que tratavam sobre compras públicas, inclusive o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da União, Trouxe já para a legislação, então. consolidou tudo e traz uma nova norma consolidada que já tinha. Então, de fato, de inovações, não é o maior volume, não. Então, tudo aquilo que a gente já deveria ter fazer lá atrás, agora a nova norma traz de modo expresso, gritante. Tá aqui, você tem Facilitou que fazer. um pouco a vida de quem trabalha ao Sim, longo desse processo, né? exatamente. De consolidar tudo ali. Enquanto a Lei 8666 dava uma carga, um foco muito forte na fase externa da licitação, Uhum. a seleção do fornecedor, o tipo e modalidade da licitação, a lei nova colocou no devido lugar o planejamento. Então, na lei É o 14.133, mais importante, a né? carga- Assim, não o mais importante, mas se não tiver um não, eu planejamento diria que bem é a parte feito, mais né? importante mesmo, sabe, Ladislau? Porque é o seguinte, no planejamento da contratação, você precisa, primeira coisa, entender qual é a sua necessidade. O que mais a gente recebe é assim, tem que comprar tal coisa, tal De marca, tal modelo. tal marca e tal modelo. Aí você fala, mas por quê? Não, porque esse aqui é o melhor. É o Mas melhor. O melhor pra quê? Aí você vai conversar com o cara, você vai ver o seguinte, olha, isso que ele tá pensando, ele nem entendeu o problema Uhum. e ele já chega com a solução. Aí quando você vai entender o seu problema, você fala, cara, isso aqui não só não resolve o meu problema, como me cria um problema adicional. Não é isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer outra coisa. E mais, compra é uma parte, mas não quer dizer que seja comprar. Eu posso desenvolver, eu posso alugar, eu posso trocar, eu posso pegar emprestado. Locação de viatura, por exemplo, Tem- que é utilizado em alguns Tem estados. muitas possibilidades. Então, o que a gente tende a abordar lá nesse minicurso é fazer com que o camarada abra a cabeça para a parte mais importante, que é
planejar. Ele precisa saber qual a necessidade dele, quais as possibilidades para resolver essa necessidade, qual é o mercado, se é um mercado nacional, se é um mercado estrangeiro. Importância de fazer uma prospecção igual a que você já fez, tanto a nível nacional como internacional também, né? Sim. Para conhecer o que tem disponível no mercado, que eu sempre gosto de falar, quando a gente vai fazer parte de uma contratação, primeiro a gente tem que saber o que tem disponível no mercado. Não adianta a gente sentar numa mesa, lá numa sala com ar-condicionado e fazer um planejamento fantástico, né? Quando você vai para aquisição, tem uma licitação ali deserta, por exemplo. Você fala, mas não tem ninguém no mundo aí que fabrica esse equipamento, essa solução que eu quero. Você não estudou o mercado, fabrica um monte de coisa, mas isso aqui que você botou, você está inventando a roda. É diferente, por exemplo, hoje, muitos estados, como é que funciona? Apareceu um dinheiro. Liberou uma verba de emenda, apareceu um convênio. Gasta rápido. A secretaria liberou um recurso financeiro. Opa, tem orçamento, agora tem financeiro. O que você faz? Corre e compra. Se eu tenho um planejamento prévio, um plano de contratações anuais, e eu já sei agora em 2024 o que eu preciso adquirir em 2025, aí eu posso ir lá bater na porta do parlamentar e falar, olha, eu preciso de alocação de recursos por uma emenda para essa necessidade. Porque essa necessidade vai me resolver esse problema e vai me trazer esse impacto na sociedade. Então, essa compra aqui, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é efetiva. O planejamento e um projeto bem feito chama recurso. Exatamente. Traz então, o dinheiro. O gestor, ele pode pegar esse planejamento de compras dele e utilizar isso como ferramenta para a elaboração da LDO e da LOA. Porque a norma 1433 diz isso. Ele pode pegar esse planejamento de compras e utilizar isso para ir lá bater na porta do legislativo para conseguir uma emenda. Olha, dinheiro não falta no Brasil. O que falta é capacidade administrativa para executar bem esse recurso. Existe recurso no município, no estado, devolvido, né? Às vezes na o estado União. tem uma incapacidade, né, de gerir os seus recursos assim. É triste ver o cenário. Devolve dinheiro, gasta mal. Aí o cara compra uma caneta que a caneta não escreve. Não soube especificar direito, não soube pedir direito, não soube fiscalizar. Você fala, direito. eu quero caneta. Tá, você exigiu que a caneta escrevesse? Exigiu uma você norma, uma certificação? Você testou para ver se essa caneta escrevia? Então, pô, se você não sabe comprar, não reclama. E muitos reclamam o seguinte, não, mas é porque a técnica do menor preço é impeditiva. Não é. Não é. Desde que você saiba justificar exatamente qual é a sua necessidade, tem embasamento para deixar isso claro, você consegue fazer um planejamento com especificações e forma de verificar para adquirir um produto com qualidade dentro daquele padrão mínimo de exigência, nos padrões mínimos de exigência de qualidade, para atender a necessidade da administração pública, aí sim entra o menor preço. Esse aqui é o ponto. O menor preço é só o critério de seleção do fornecedor. Só que é o menor preço desde que atenda às necessidades da administração. E quais são essas necessidades? Foram levantadas lá no planejamento. Lá no ETP. Se isso não for então, bem se não foi feito, vai comprar porcaria. Igual a gente vê, às vezes, fornecedor, né, empresas que participam de licitação e falaram, poxa, mas venderam aí esse veículo aqui é uma porcaria, esse veículo blindado, esse colete e tal. E ele fala, vocês pediram porcaria, a gente entregou porcaria. Exatamente. Vocês não sabem pedir, a gente entrega o que vocês pedirem. Eu vou entregar o que for mais barato para mim. Essa é a lógica do mercado. O que me fizer lucrar mais. Está de acordo com o que vocês pediram? Então vocês não podem reclamar. Aprendam a pedir. Essa é a lógica do mercado. E aí volta da questão do aprenda a pedir, a gente precisa então ensinar o cara a fazer. Eu brinco sempre o seguinte. Uma analogia. Você está jogando baralho, jogando cartas. Você não escolhe as cartas que vêm na sua mão. Vem as que vierem. Porque as coisas são do jeito que elas são. Quase nunca são do jeito que a gente quer. Ou você joga, ou você levanta da mesa e sai fora. Vai embora. Agora, se você, às vezes, não tem a opção de levantar da mesa, o seu chefe falou, você vai fazer. E você vai fazer. E aí é o seguinte, se você entrou no jogo e você não sabe as regras do jogo, você entrou para perder. Então, se você tá no jogo e você vai ter que jogar, aprende a jogar, pô. Aprende as regras do jogo, vai estudar, vai se capacitar para você fazer o melhor possível. Que aí você vai ter chance de ganhar. Olha, ainda tem vaga disponível nesse minicurso aí, Charles? Porque eu tô precisando fazer. Sabe o que eu fico? Porque eu quero fazer. Eu tô precisando fazer um minicurso desse daí. Não, sério, a gente Carol, tem que pensar. Você sabe o que eu fico triste? Carol é a presidente do Congresso Nacional de Criminalística, né? Eu tô como vice-presidente do evento. A gente tá na organização, a gente vê tanto tema fantástico. Cara, eu tô assim, tanta área boa. Assim, a gente fica naquela tarefa. O congressista já vai ser difícil para ele escolher. Vai chegar um momento que ele vai ter várias palestras simultâneas, né? E muitas com qualidade. Agora, o pior de tudo é a gente tá nos bastidores,
vendo tudo e saber que a gente não vai conseguir, Não vai conseguir assistir todas as palestras, nenhuma, os eu cursos, porque a acho. gente vai estar trabalhando durante o evento. E Charles, vamos falar mais. Tem palestrante confirmado, gente, da área dele? Tem o Beluco, não tá confirmado? Tá, o Clênio Beluco, da Polícia Federal, tudo também tem uma experiência muito grande na gestão, já foi diretor do Instituto Nacional de Que Criminalística, a gente tá vai ter confirmado. palestras bem interessantes, Mas aí né? a gente vai atualizando lá no site, fiquem de É, olho no a site, gente estamos é atualizando em blocos, então a gente, cada semana, né, A a gente gente tá acaba eu acho que é atualizando. importante dizer o seguinte, eu fiz questão de mencionar que nós somos um país continental, que nós temos uma realidade plural. Então nós estamos tentando trazer para o Congresso, para as palestras, representantes desses vários estados. Perfeito. Porque ainda que a gente faça o mesmo serviço, que é perícia criminal, mas cada não é a um- mesma coisa. É. É diferente. Ainda que a legislação de registro seja a mesma, o mesmo Código Penal, o mesmo Código de Processo Penal, as realidades são diferentes. A cultura da organização é diferente. Então, ainda que eu tenha a mesma legislação de compras para todo mundo, cada um tem um fazer diferente. modus operandi. E aí, a questão que a gente está tentando trazer para o Congresso é trazer para o debate, não para comparação, para dizer, isso está certo, isso está errado, isso é melhor, isso é pior. Não, é trazer para o debate as diferentes formas, as diferentes facetas, as diferentes culturas, para a gente aprender com a diferença. O diferente não necessariamente é melhor ou pior, ele é só diferente. De repente, aquilo que cabe para você, para mim não funciona. Mas eu preciso aprender com essas diferenças. E eu preciso também entender que, é diferente. Não vai ter como ser igual. Mas eu tenho a obrigação de ter um padrão mínimo. Sim. E aí, Isso é não importante, pode a padronização. ter uma determinada instituição que tem um padrão lá em cima e outro padrão aqui embaixo. É claro que nunca vai ser homogêneo. Mas Mas pelo existe nivelamento. um mínimo necessário. Perfeito. E se a gente não conversa entre si, se a gente não conhece a experiência do outro, você não sabe nem que mínimo é Com esse. a conversa do que você Charles percebeu. dá para perceber que ele tem um conhecimento não só da perícia do Distrito Federal, né, mas do Brasil de uma maneira geral. E é algo que quando a gente começa a conhecer, né, Charles, porque normalmente grande parte conhece a realidade do seu próprio estado, Sim. porque realmente não tem tempo, não tem oportunidade ou condições de ter acesso a outras instituições. Mas até durante o tempo que eu trabalhei lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, e passando pela Força Nacional e tendo a oportunidade de fazer visitas técnicas e a gente conhecer a realidade das unidades da federação, a gente percebe, eu costumo dizer que a perícia brasileira é um verdadeiro mosaico. É uma composição totalmente diferente de um estado para o outro, de efetivo, de estrutura, de procedimentos, de legislação, né? A Carol teve agora lá na Polícia Científica de Goiás, né? Ficou maravilhada Nossa, lá. Muito bem gente. recebida pelo Dr. Ricardo lá, né? Não, exatamente. Nossa, foi maravilhoso conhecer, né, a Polícia Científica do Goiás e depois a gente vai dar uns spoilers aí, eu não posso ainda falar das confirmações, mas vai vir também outro mini curso. Mais novidade. Maravilhoso. Deixa pra depois, deixa pro próximo. Depois. Gente, é assim, já estamos aí com horário, né, avançado e também quem quiser saber mais dessa conversa tem que ir pro Congresso. Isso aqui foi só um spoiler, foi só uma conversinha aqui para vocês verem a capacidade, né, dos profissionais que estão com a gente nesse Congresso. O Charles, vocês já viram aí, só pela fala dele, pelo currículo dele, a capacidade que ele tem. Então, ele mesmo vai ministrar um curso. A gente acredita também muito na seleção desses palestrantes que está sendo feita por ele. Então, gente, não percam o Congresso, não percam essa oportunidade. Eu falo muito em São Luís, eu sei que muitos peritos nunca nem foram num Congresso Nacional de Criminalística. Por quê? Porque ele só acontece, geralmente, Sul, Sudeste. Então, quando você tem um congresso desse nível no Nordeste, é importante você valorizar quem está ali perto, Piauí, Pará. Estou falando muito com o pessoal, gente. O Piauí, por exemplo, que não teve participação no congresso passado pelo relatório que eu recebi. Piauí, gente, vocês vão ter aí a oportunidade de estar com os melhores peritos aí do Brasil. Né? Uma oportunidade única. E no Congresso né, Nacional de Criminalística, o pessoal que for, que assim, quem nunca conheceu Muitas um evento pessoas desse, nunca tem que tomar foram. muito cuidado. Por quê? Que acaba viciando. Depois você vai no primeiro congresso, você não abandona jamais. Eu acho que faz mais ou menos uma década aí que eu vou nos congressos, acompanho tudo, e realmente a gente não quer perder de jeito nenhum. Isso. É muito bom. Vale e como pena. a gente estava conversando ontem lá no Happy Hour, a questão do network, porque você conhecer quem conhece aquilo ali. Então, eu já sei hoje que Charles já vai dar uma referência. Se eu tiver alguma dúvida, eu lá sei de contratação pública, que eu você já posso sabe quem ligar para recorrer. ele, pedir para ele, até fazer para mim, né? E às vezes no coffee break, às vezes ali fala, poxa, a minha entrega pronta, eu não quero que você explique, Eu só quero que você assim, faça, Charles, meu amigo. Eu liga botei naquela Ava. conversa. Já Eu basta- falo muito isso. Já basta ser escravizado, né? no seu Quer ajudar, trabalho, ajuda. né? Agora fazer não. Não, fazer não. Eu vou Mostra te o caminho, mandar o caminho das aqui pra pedras. te né? me ajudar. E às vezes num Isso é evento legal. desse, né, num coffee break, na Isso. parte social, num barzinho, numa festa,
às vezes, Você conhece num passeio pessoas que ali, vão te a gente ajudar. tem a oportunidade de criar um vínculo de amizade, conversar Sim, e conhecer um especialista ali da sua área para você depois ter alguém para consultar, para trocar informações, sim. né? Fazer esse network não só com os peritos, né? Mas termos a Vamos participação falar do da Judiciário, integração, Ministério Lages. Público, defensores públicos, advogados, estudantes, Isso. pesquisadores, outros profissionais ali da segurança pública que trabalham também na área da Só investigação, pra gente citar para vocês, como bombeiros, policiais como o militares nosso também. congresso aí tá crescendo, o Defensor Público do Rio de Janeiro entrou em contato com a gente, né, lá Isso. semana passada, fizemos aí uma reunião com ele. Ele disse do interesse da Defensoria Pública do Rio de Janeiro em participar, e não só do Rio de Janeiro, ele se comprometeu a A divulgar divulgar entre as para defensorias todas as públicas, todo o defensorias Brasil. do Brasil. Então, assim, isso também é uma ideia nossa do Congresso, inovar nesse ponto de não ser um evento perito para perito, que a gente não vive numa bolha. E a gente, eu e Ladislau, a gente teve desde o começo conversando no nosso no Vários projeto palestrantes internacionais também, né? Nossa, Porque é um evento isso, internacional, temos tem- palestrantes confirmados aí de Portugal, da Grécia. Espanha, da Grécia, Isso, temos Costa vários Rica, palestrantes. Tem eu que sou de Colômbia. Planaltina, viu? Planaltina. Gente, vocês não têm noção, assim, eu tô assim, eu tô contando na minha agenda todo dia quantos dias faltam. Porque cada dia é um desafio diferente, mas assim, tá dando tudo, até agora, tudo certo, e vai dar tudo certo, né, Ladislau? A gente tá aí, com nosso certeza. empenho máximo. Então, gente, vamos finalizar o podcast, tá? E aguardo vocês em São Luís, de 10 a 13 de setembro. Não percam, vai ser realmente um evento brilhante. Vai ter reggae? Não pode Claro faltar. que Maranhão, gente, terra já do me reggae. perguntaram, Carol, cadê as festas? Calma que vou. Na Carol minha é promoter, campanha, tá? Só gente, pra avisar. olha, na minha campanha em São Paulo, que eu pedi pro Congresso e pro Maranhão, eu me comprometi que ia ter festa todo dia. Então, vai ter festa todo dia, palestra todo dia, vai ser top. Mas aguardem que... Ontem eu conversando, gente, não vai acabar o podcast, com uma perita, ela disse, não, eu tenho que saber até as roupas que eu vou levar. Vou avisar roupas que vocês vão levar pro Vai dar congresso, sugestão. Sugestões, tá? Não, vai ser fantástico. Então, gente, aguardem os próximos podcasts que a gente vai, né, atualizar vocês aí dos nossos coordenadores, das nossas palestras, dos nossos mínicos. Até a próxima. Pedir pro Charles gravar aquela mensagem dizendo que... Charles, convide, Charles, o pessoal. A gente tá fazendo um vídeo aí, né? Vídeos curtos, né? Onde a pessoa fala, olha, eu sou Charles, perito do Não, DF, mas ele com vai certeza falar aqui. estarei lá no Congresso Não, ele Nacional vai de falar aqui, depois vai Criminalística. fazer no celular dele. Fale, Perfeito. convide o pessoal para estar no Congresso de Criminalística. O congresso é realmente muito interessante. Recomendo a todos que participem. Tem de sal e tem de doce. Então, se você quer seguir uma determinada trilha, eu sou do local de crime. Só Quer falar disso? Vai ter opções para você. Eu quero ter uma visão geral de tudo. Vou ciscar em cada uma dessas trilhas. Vai ter também. Isso. Vai ter o momento lá da confraternização. dos- Vai ter também a possibilidade, como o Ladislau falou, você chegar um pouquinho antes, sair um pouquinho depois. Você pode até levar a sua família, né? Exatamente. Vai Não, aproveita a maioria e vai tá passear. levando a família. A maioria do pessoal tá É. levando família para E- conhecer o Maranhão. Se tudo der certo, espero que dê, né? Vai dar certo. Gente, tem que Estaremos dar. lá. Estarei Já lá. deu. Vai que eu desencarne antes, né? Mas não. Meu Deus, pelo amor de Deus, Jesus, não. Espero encontrar vocês lá em São São Luís Luís. do Maranhão. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima, valeu.